Boa noite, André Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, Adeilton? Como Prazer vai? estar aqui com Tranquilo? você. Um grande prazer tê-lo conosco, Tranquilo. né? O André é muito amigo de uma amiga nossa aqui comum, né? A Regina Baú, que já foi entrevistada nesse canal e é uma grande honra recebê-lo, né? Em breve aí nós vamos estar entrevistando novamente a Regina. Ela lançou o livro aí, o livro dela semana passada, né? Então nós vamos estar convidando Verdade. aqui para falar um pouquinho do livro que ela escreveu, né? Então, assim, o André, é, ele é terapeuta, né? O André trabalha aí com um tema de infinitas possibilidades, né? Do ponto de vista da terapia, né? Mas ele tem aí algumas técnicas, né? Trabalha com barra de axis, com reiki, né? Meditação guiada, enfim, memória celular, uma série de terapias, não é isso, André? Então, assim, sinta-se Isso. bem-vindo. Eu queria te agradecer pela sua presença, em nome dos nossos ouvintes, internautas, né? E dizer que é uma grande honra tê-lo aqui no nosso canal, no nosso Com Café com Prof, aqui, o qual vou tentar aqui ser um facilitador seu, no seu conhecimento, entrevistá-lo, né? Fique à vontade, André, se você quiser complementar a minha fala, né? Em termos da sua Tá formação, tranquilo. da sua experiência. Obrigado. É um imenso prazer, porque assim a gente sabe da importância e do trabalho que você tem feito para fazer com que isso chegue a um número maior de pessoas. Você tem trabalhado com diversas linhas, sempre voltado ao desenvolvimento humano, a tornar o ser humano melhor a cada dia. E haja visto o que você acabou de falar da Regina, que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito alta, que por sinal ela está muito feliz, porque o livro está dando bastante sucesso. E aí foi onde surgiu a ideia, por que você não vai lá tomar um café com o nosso amigo? Eu falei, cara, por que não, né? O É, universo pode converger para isso e aí estamos aqui. E qual que é a ideia? A ideia é colocar um pouco né, do nosso conhecimento, um pouco daquilo que a gente estudou, vem trabalhando e vem tendo sucesso, não só no campo físico, como emocional, espiritual, aquilo que a pessoa pode estar naquele momento mais abalando ela, e aí você consegue trazer ela para um centro de equilíbrio. sem Então, quando a dúvida. gente fala infinitas possibilidades, o legal é que você analisa caso a caso. Tem gente que pode precisar de uma barra de Axis, tem gente que pode precisar de um tratamento de Reiki, outros podem precisar de uma cura quântica. E aí você vai trabalhando a energia e conversando com o corpo, conversando com a pessoa como um todo, e ela vai se entregando né, no seu interno, e você vai trabalhando. Porque o que a gente vê, inclusive, muito, é muita criança interior ferida, né? Então, assim, a soma de tudo isso, eu um dia ainda vou achar um nome para não colocar assim, um infinitas possibilidades e ficar muito vago. Porque, assim, parece que quando você não tem uma terapia específica, né? Ah, mas como é que será que ele vai me cuidar? Pode ter certeza que os relatos, os depoimentos estão dizendo a cura acontece, depende de você. Isso que é o bacana, né, Deus? É Então, muito. só gratidão, cara. André, assim, a gente está vivendo um momento aí da humanidade, vamos dizer assim, global, né? Um momento bastante Exato. atípico, né? Um momento em que a pandemia Delicado. acelerou um pouco mais a ansiedade das pessoas, né? A questão da perda de familiares, né? A questão da profissão, Exato. da carreira, as dificuldades de muitas vezes recolocação no trabalho, ou mesmo se manter Exato. trabalhando, né? Quer dizer, as coisas ficaram um Exato. pouquinho mais difíceis, né? No pós-pandemia, né? E aí entra um pouco assim, a gente lá atrás eu estudei um pouquinho programação neurolinguística, né? E assim, a gente quer pegar algumas dicas com você em relação aos nossos ouvintes, né? André, qual a Ok. importância assim do cuidado do que a gente fala, né? Como que energeticamente isso reverbera, né? Conta um Ok. pouquinho para nós. É, ok. O que você diz faz todo o sentido, porque nós, primeiramente como ser humano,
nós somos seres vibracionais, frequenciais. Haja visto que hoje ninguém mais questiona o funcionamento do celular. Você Sim. pode estar a 300 por hora e você pode estar parado, o celular toca e você vê uma energia que chega ali, né? Uma frequência que chega ali e que você consegue falar, ver e ouvir a pessoa, né? Hoje é o que a gente está fazendo aqui, que a gente pode fazer pelo celular. Sem dúvida. Ou seja, então, a questão quântica, né? A questão da energia já não é mais novidade para ninguém. E quando você vive uma questão energética, igual essa que a gente está passando, nesse momento delicado de perda de familiares e tudo mais, e você continua falando, dizendo, né, maldizendo, ou até, nossa, não vai dar, nossa, não sei o quê, nossa, não sei... Você cria uma egrégora, né, que é, vamos dizer, um conjunto de palavras chamado de mente coletiva. E essa mente coletiva cria uma vibração energética mais baixa na Terra. E isso afeta diretamente o nosso corpo, físico e mental. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não era tão para baixo, eu não era tão desmotivado, ou eu não era desse jeito, eu era um cara mais para cima. Então, acontece que você está sofrendo algo, porque todos nós somos, abre aspas, Bob Esponja do universo, a gente chupa as energias, isso é nato. Tanto que se eu me encontro com você e você está numa energia boa, eu vou falar, nossa, que legal ficar do lado do meu amigo lá. Eu me sinto bem, porque eu senti a sua vibração, não é? E ao contrário também, a gente às vezes vai em ambientes que a gente fala assim, eu não sei o que está acontecendo, mas não estou gostando de ficar aqui. E aí a gente se retira do ambiente, ou fica, às vezes, porque é um evento, uma festa, a casa de um parente que a gente não gosta muito, porque, né? A gente sempre tem isso na vida. E isso é um exemplo de que, se existe a questão presencial, que você consegue sentir na hora, imagine a questão global. Sem dúvida. Então, aí o cuidado de passar palavras, né? Dizer palavras que elevem a sua frequência vibracional. Porque se você entrar na frequência da coletividade, que tá difícil, tá duro, o pessoal tá morrendo, estamos perdendo emprego, você vai mais vivenciar aquilo e vai dificultar você entrar num estado melhor, onde você se sinta bem. Aproveitando a sua fala, né, André? Eu assim, eu sempre penso que é possível, sabe? Porque pensando que sempre é possível, a gente consegue ir mais longe, né? E o que eu enxergo, assim, há uma tendência à vitimização, né? As pessoas, elas tendem a uma vitimização. E há uma tendência também da coletividade a acolher a vítima, né? E aí você tem um grande turbilhão de pessoas na mesma frequência, né? E aí eu sempre brinco com meus clientes, o pessoal que eu presto serviço, né? Eu prefiro vender lenços, né, do que ficar chorando, né? Então, assim, são situações, são atitudes, né, que frente aos problemas a gente procura enfrentá-los, né, e administrar os diversos medos, né, que são colocados desde a nossa infância, né? Então, assim, exatamente. São as todo nossas crenças. Nossas crenças, né? E até lutar pela questão da identidade, né? Quer dizer, a gente é programado de uma certa forma pelos nossos pais, pela escola, pela sociedade, né? E depois a gente fica refém dessa programação, né? E às vezes a pessoa não sabe como sair disso, né, André? E aí eu acho que é onde entra o seu trabalho como terapeuta, né? Exatamente, a gente identifica muito isso. Às vezes, pessoas que vão até um determinado momento, depois elas começam a se auto-sabotar. Sim. Porque é como se o ego dissesse para ela assim, não, mas peraí, você já foi longe demais. Se você der um pulo além do que você está indo, você está desonrando os seus pais, porque eles não chegaram até aí. É isso aí. E aí eles se sabotam, eles começam a descer. Então, é muito interessante trabalhar isso, entende?
Então, a gente está olhando, né? Olhando assim essa contextualização e assim, nós somos aí inundados, né? Por infinitas informações, infinitas. É só ligar a TV ou assistir um filme, né? A gente é O rádio. bombardeado diariamente, né? Por informações, né? E aí, quer dizer, às vezes você até tenta, né, se livrar de um pouco de informação, né? Eu, por exemplo, só abrindo parênteses, né, como eu não Sim. achava nenhuma rádio, né, que conseguisse colocar música brasileira de boa qualidade, eu acabei criando a Rádio Flap, né? Tá de parabéns. Então, assim, foi uma forma do quê? Da gente passar música de qualidade, né? Notícias boas, quer dizer, entrevistar pessoas, né, do seu naipe aí, quer dizer, trazer isso gratuitamente para a coletividade, né? Então, assim, Sim. eu falei, não, eu vou ter que criar o meu micromundo, né? E aí, como normalmente nas rádios comerciais e TVs comerciais não tem espaço para noticiário bom, né? O pessoal vamos dizer assim, é uma tortura. Dependendo do canal, fica pior ainda, né? Então, a gente está indo Exatamente. nessa linha, André, de trazer boa informação, música de qualidade, vamos dizer assim, informação contextualizada, né? Evitar as fake news, né? Trabalhar para defender alguns conceitos, né? Então, eu enxergo assim, aí a minha pergunta para você, né? Como deixar esses noticiários tristes aí, né? Como fugir dessa neurose coletiva, né? Que nós somos convidados aí a entrar, né? Então, se eu for contextualizar diretamente ligado ao que eu faria, eu Uhum. assistiria os programas do Adeildo. Eu assistiria a Boa, rádio, obrigado. eu veria o YouTube, entendeu? Eu conheço um, além de você, que eu acho que é legal, que eu indicaria também. Chama-se Rádio Vibe Mundial. O Ah, sim, amigo deve conhecer. eu acompanho eles, eu acompanho. A Então, Vibe lá tem Mundial. o Jornal da Boa Notícia, Sim, né? sim, sim. Ou seja, então, o jornal só passa boas notícias. Então, é Perfeito. a mesma linha que você vai, é a Uhum. mesma linha que a gente defende. Por Sim. quê? Quando a gente fala que você já está envolvido numa questão de uma egrégora coletiva pesada, no É. qual só se divulga o pânico e o medo, e querem te colocar no vitimismo para você não vir para a sua própria realidade e culpar fora o que está dentro, né? Aí Uhum. você fica vendo esses canais, essas mídias, que eu não vou falar que é só televisiva, nós estamos falando de televisão, rádio e mídias Sim, sociais. sem dúvida, Se sem você não dúvida. souber filtrar o que vem no Instagram, no Facebook e nos Telegram da vida, Você é só morre tragédia. depressivo, né? Não é isso? Entendeu? Você vê todo mundo no Então, Instagram lá, uma vida boa, maravilhosa, e você, pô, mas só eu que não, né? Não é isso? não, e esses que ainda divulgam as fake news, vamos brincar assim, né? Porque Sim, nem sempre ele está na praia o tempo todo, alguns estão, mas nem sempre estão na praia o tempo nem todo, sempre. ainda É. estão ajudando a enterrar mais ainda aquele que já não está tão bem, né? É pura verdade, né? Nós Então, entrevistamos aqui recentemente o professor Clayton, né? E ele fala da doença do Instagrâmica, né? Uma doença instagrâmica, quer dizer, olha, um grau de exposição, a pessoa precisa se expor, né? E ela precisa dizer que está bem, né? Através daquele meio, né? Mas, na verdade, é só uma exposição fantasiosa, né? Ela não, de fato, não é aquilo que ela representa, né? E aí, só que isso vira uma doença, né? Porque as pessoas querem ter likes, né? E aí, se não tiver sim, like, fica sim, deprimido. exato. Então, Então, assim, é por isso que é um eu problema falo, isso, né? exato. Pode virar Por uma isso que a gente tem doença, que né? tomar Pode muito virar uma cuidado. doença.
A gente tem que tomar muito cuidado com isso e cuidar do psicológico das pessoas, trabalhar a psique das pessoas, porque as pessoas estão, assim, muito mitoladas em situações que não são verdadeiras. Sim. Né? E aí sofre toda essa egrégora e ainda vê essa questão dessas notícias tristes, porque, infelizmente, a mídia ainda se alimenta da questão da tristeza do próximo, Sem né? dúvida. Você não vê ninguém filmando uma pessoa pegando na mão de uma senhora para atravessar a rua, é raro. Só em canais como o seu. Fala, olha que ato de bondade, olha que coisa bacana, né? Se não, vai ver o cara caindo da moto, mas ele não vai lá para socorrer o cara da moto. Ele vai para filmar o cara agonizando no chão. Pior que é. Então, mas tem um aspecto, você entendeu? Então, um aspecto que eu vejo assim, né? Nós, vamos dizer assim, até por uma questão dos medos, né? A gente acaba... Isso também cria uma egrégora de medo, de não realização, não é isso? E dizer assim, nossa, exato. que bom, né? Aconteceu com outro, não aconteceu comigo, né? Que bom que eu ainda estou vivo no final dessa história, né? Então, aquele sentimento assim perverso, né? De que não pode ser melhor e eu ainda tenho que agradecer porque choveu muito e o barranco não caiu em cima da minha casa, né? Então, assim, são situações que não elevam a consciência humana, né? E até, assim, pela minha experiência agora com rádio, TV e alguns meios, né? O pessoal fala assim, ó, tem que entrevistar, mas tem que ter criança envolvida nas imagens, tem que ter cachorros de estimação envolvidos, né? Então, assim, coisas que assim, já são default, né? É o que vai dar audiência, né? Então, assim, a gente percebe todo um maniqueísmo, né? Uma manipulação da mídia no sentido de não de que as pessoas mudem suas crenças, mudem sua identidade, né? Mudem seus valores e façam aí um crescimento, né? Então, assim, eu enxergo bastante essas dificuldades, né, em relação ao que nós estamos conversando aqui, a importância da terapia, né? Para que as pessoas consigam sair desse oceano, né, de circunstâncias, né? Então, assim, eu consigo ainda, querido. Pois não. Eu consigo te dar um exemplo que aconteceu num dos tratamentos que eu estou fazendo, que vai servir muito para corroborar com o que você já vem falando. A mudança comportamental de uma menina, ela tem aí hoje 22 anos, e ela falou, André, foi surreal o que aconteceu comigo no final do ano. Eu falei, mas me conta mais sobre isso. Eu tive contato com um monte de amigos, né? No final de ano a coisa estava meio... o pessoal se encontrou de alguma forma e tal. E ela... e aí ela falou assim, 90% de alguma forma estava espirrando, de alguma forma estava com alguma gripe, tinha algum sintoma, reclamava de alguma coisa. E aí, como é que você se comportou? Eu falei, não, para mim, eu não aceito isso, não. Eu sou feito a imagem e semelhança do todo, eu tenho a determinação, lá. Eu falei, você ficou bem? Fiquei bem e fui a única que não peguei gripe. Falei, tá vendo? Que legal. Quer dizer, o estado mental... Então, assim, ela mudou ela mudou totalmente o contexto. Quer dizer, ela assumiu a responsabilidade para ela, né? Perfeito. Quer dizer, vamos dizer assim, se protegeu, né? Se bloqueou dessa questão do risco. Energeticamente. Energeticamente. Eu entendo o que você está dizendo. A minha filha é reikiana, né? Então, assim, ela fala algumas coisas, então eu consigo entender. Né? De vez em quando ela aplica uns reikis na gente aqui, né? Mas é que está ligado, ele está ligado diretamente à questão do cuidado do que eu falo. Que foi a primeira pergunta que nós falamos, né? Tomar cuidado com o que fala. Então, assim, se de verdade eu falasse, mas peraí, eu estou em contato com 15 pessoas, das 15, 12 estão gripadas. Por que eu não vou? Eu vou ficar também. Aí eu tô jogando energeticamente para o universo o quê? Você tem que ficar. Sem dúvida. Aí o universo vai trazer de volta o quê? O que você está verbalizando. O André, falando... Aí quando você diz, não... Pegando quando você diz... Desculpa, pode falar. Então, assim, quer dizer, atração de energia, né? Quer dizer, você vai polarizando
e você acaba atraindo aquilo que você inevitavelmente pediu, né? Ou se expôs àquilo ali, né? Quanto mais você verbaliza, mais daquilo você traz para você. Interessante, né? André, assim, ó, Percebe que a própria palavra, meu querido, a própria palavra reclamar é o quê? Clamar por mais daquilo. Por mais daquilo, Então, Então, você tem que parar de reclamar. sem dúvida. Eu assim, Você tem que agradecer. E aí entra é a cuidar gratidão, do né? que falo e É. entra deixa. André, E entra... eu tenho uma experiência que eu quero compartilhar com você, né? Alguns ouvintes já sabem, né? Eu fui convidado para o Comitê Mundial da Paz em 2019. E aí eu pensei assim, né? Falei, meu Deus, né? Pelo meu trabalho na educação, né? Já há 20 anos que a gente atua no segmento e tal, muitos alunos, mais de 5 mil alunos passaram pela gente, né? E aí eu fiquei pensando assim, bom, como é que eu consigo retribuir esse reconhecimento que eu tive, né? E aí eu acabei criando a rádio, porque é uma forma de, não é isso? De levar essa informação qualificada, de levar boa música, de contribuir com as pessoas, né? E dar voz, né? Às pessoas que nem sempre têm um espaço nas outras mídias, né? E assim, por que eu falo isso, né? Parece que a gente precisa ser reorientado para um outro caminho, né? No caminho da tolerância, da paciência, da diversidade, né? De lidar com o outro, a paciência de lidar com o outro, né? Então, assim, e eu já aí iria para a resiliência, né? Porque está bem mais a difícil do que resiliência, a paciência, né? empatia, né? Então, assim, são valores que são valores humanos essenciais, né? E que o modelo consumista, que a exposição que a gente foi levado, vem retirando da pauta, né? Então, assim, Perfeito. eu enxerguei como uma forma da gente fazer um contraponto à realidade, né? E é um pouco a proposta nossa com esse programa, quer dizer, fazer os contrapontos para que Tá. as pessoas também possam Sim, refletir sobre isso, né, André? exato. É, E aí porque toda vez que a vem gente traz um assunto nesse nível delicado como ele é, ou a pessoa energeticamente se conecta com isso e fala, pera lá, tem algum fundamento aqui, e começa a ressignificar a vida dela, ou sim, ela vai falar, não, isso não é para mim, e já se liga com o que é para ela, e tá tudo certo, porque não existe nada errado no universo, percebe? sem dúvida. André, mas vamos falar um pouquinho sobre bons Vamos. hábitos, né? Será que se a gente montar aí uma estrutura de bons hábitos, né, a gente não consegue polarizar aí essa energia positiva para essa nova consciência aí que você está para as infinitas, como é que é? As infinitas As infinitas possibilidades de possibilidades. consciência, né? Não é isso? Fala mais um pouquinho para a gente sobre essa Sim. questão dos bons hábitos, André. Quais seriam Não, eles? veja bem, o que eu vejo é o seguinte, a gente já pode começar desde da primeira pergunta, né, que Ah, é cuidar do que falo. Se eu cuido do que falo, já mudei um hábito, ele se tornou um bom hábito, né? sem Eu dúvida. vou começar a proferir palavras agradáveis, palavras que elevam a minha consciência, as palavras que trazem uma energia boa, que eu me sinto bem, porque você pode ver, existem palavras que só da gente falar, a gente sente mal só a hora que falou, Sem porque ela tem dúvida. ela é densa, a palavra, Sem né? dúvida. Eu não conheço alguém que fala palavrão o tempo todo e está bem o tempo todo, É meio difícil, né? entendeu? A não ser que seja a não ser que seja em brincadeira, uma vez ou outra, mas assim, a pessoa que só vive no palavrão, ela vive numa situação mais densa. E tudo bem, porque é a escolha dela. Então, você, já cuidando desse hábito do falar, você tem o hábito de deixar as notícias tristes. Então, você para de assistir. Eu indicaria, não assiste TV aberta. É, Porque não tem aquele o bom ou ruim. Está tudo disseminando o que não precisa sem e dúvida. não vai agregar na sua vida. Você vai entrar no, nossa, eu vou sair na rua e vou pegar
a Covid, ou vou pegar o não sei o quê, ou H1 não sei o que lá, entendeu? Então, isso vai gerar o quê? O pânico. O pânico gera o quê? O recolhimento. Então, o ideal seria você buscar no YouTube canais que estão voltados a essa questão da expansão da consciência, pessoas que estão falando em como tornar um ser humano melhor, rádios que estão dispostas a colocar músicas que elevam a nossa vibração, que é gostoso de dançar, tudo que movimenta o corpo e que faz o ser humano se sentir melhor, isso são hábitos saudáveis. E aí, diante disso, você pode incluir academia, caminhada, bate-papo. Isso que nós estamos fazendo aqui é um hábito saudável. Uma prosa, né? Então, assim... Legal, legal. Então, assim, a mudança de postura comportamental, de um modo geral, atrai hábitos saudáveis desde que você esteja conectado com uma situação de eu quero isso para mim, eu escolho isso para mim. Então, é importante ver a minha situação atual que eu estou vivendo, ela é o que eu gostaria de estar vivendo? Se não, mude. Mude como? Mude as palavras, mude o que eu falo, né, que é as palavras que é o que eu falo, deixe as notícias tristes e comece a ter hábitos saudáveis. Entendeu? Muito legal, André. Você conseguiu captar. Muito legal. Então, olhando assim, né, o meu próximo livro é chamado Um Caminho Tênue e Imprevisível, né? E eu trato algumas questões que são as questões da existência humana, né? Porque eu gosto muito de um filósofo chamado Edgar Morin. Ele escreveu na verdade ele escreveu vários livros, mas tem um deles que me chamou muita atenção, que é os 7 Saberes da Educação do Futuro, né? Que nós somos educadores, então a gente acaba estando antenado nas novas tendências, né? E ele escreveu assim um livro chamado Ciência com Consciência, né? Então, é uma abertura para a questão do interpole transdisciplinar, né? Quer dizer, a gente não pode... os caminhos não são únicos, né? Ação e reação, né? Os caminhos podem ser múltiplos, né? E o Morin expressa isso de uma forma muito inteligente. E aí eu tomei a liberdade de escrever um livro baseado num dos livros dele, fazendo algumas analogias próprias, né? Inclusive está disponível aí na rádio, né? Quem quiser concorrer ao concurso é só entrar lá e deixar o contato. Eu vi, achei legal. Parabéns pela iniciativa. A gente vai distribuir isso gratuitamente, né? Porque a nossa ideia assim, é levar conhecimento, levar informação, ajudar as pessoas com reflexões, né? E aí entra esse lado do essenciológico, né? O que é essencial, né? O que é importante para a vida, o que é necessário, né? E o que não é necessário, o que de repente eu posso descartar que não vai fazer falta, né? E aí entra essa discussão sua dos hábitos, né? Dizem as lendas e os estudos, né, que é necessário aí mais de 21 dias para se adquirir um hábito, né? E é o reforço, né? Então, assim, não é fácil, né, mudar uma crença, mudar uma identidade, né? Se reposicionar na vida, né? Então, assim, exige muita... vamos dizer assim, às vezes a pessoa não consegue fazer isso Determinação. Determinação. Às vezes ela não consegue fazer sozinha, né? Ela precisa de uma ajuda. Ajuda, cooperação, né? E a gente está aqui para isso. Para poder, talvez, criar uma âncora, uma chave aí, para ela poder sair daquele estágio mental para um novo estágio mental, né? Ou um estágio de consciência, vamos dizer assim, né? Mas, assim, André, está bem respondido aí essa questão dos hábitos, né? Como o nosso tempo aqui sempre é curto, né? Falar um pouquinho sobre... assim, né? A gente, se deixar, fala a noite inteira, né? Mas o tempo relógio, ele não ajuda, né? E aí nós vamos para uma quarta pergunta, né? Eu vejo, assim, a questão do altruísmo, né? Da ajuda ao próximo, né? Como é que isso eleva a consciência humana? Como é que isso faz das pessoas melhor? Qual a sua vivência aí? Ajuda a gente aí, André. Vamos lá. Ainda dentro daquela linha que você falou, eu gostaria de contribuir com uma sugestão para os ouvintes. Você falou, é muito bacana isso que você falou, essa iniciativa sua foi legal, parabéns pela iniciativa.
O livro deve ser fantástico, porque está permeado aí num autor de grande respeito. Eu daria como outra sugestão um vídeo, na realidade é um documentário que se acha no YouTube gratuitamente, chamado Biologia da Crença. É de um cientista renomado chamado Bruce Lipton. As pessoas que assistirem esse vídeo vão se surpreender com o que elas fazem com elas mesmas, cientificamente provado. Não estou falando de esoterismo, tá? É moléculas, células, é o que nós acabamos de falar. Eu não acredito no esotérico, mas você acredita nisso aqui? Então, o que está acontecendo? Celular, células, né? Então, alguma coisa errada está acontecendo. Né? Você pode repetir o título? No celular eu acredito, mas não... repete o título para nós do vídeo. Biologia da Crença. Biologia da Crença. Tá. Agora eu peguei aqui. De Bruce Lipton. Bruce Lipton, legal. E aí agora entrando no que você falou, só para a gente concluir, que você falou que o tempo é um pouco complicado. Sim. Assim, existe, tanto na questão religiosa, como na questão coletividade, vizinhos, né? A questão dos amigos e tudo mais, aquela crença de que eu tenho que fazer algo por alguém. Né? O altruísmo, porque o altruísmo é bom, e que tem que dar os 10%, e que o dízimo... A gente respeita tudo isso daí. Só que se você parar para analisar, como que você vai dar o que você não tem dentro de você? Para você ser um altruísta, você precisa estar bem, estar equilibrado, estar financeiro e economicamente estável, aí você tira de dentro e bota para fora. Sem dúvida. Quando falta para você, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão tendo dificuldade emocional, física, um monte de coisa, ela vai ser altruísta de que forma? Então, o altruísmo, ele só que é pregado assim, não interessa se você ganhou 10% de 1.000, você tem que dar, se for 10% de 100, você tem que dar. Não, peraí, isso aí com todo respeito, é coisa das religiões. Sim. Primeiro né? Aí eu me equilibro, eu entro num estado de eu estou bem, agora eu tenho com que contribuir com o próximo, aí eu consigo deixar o próximo bem. Porque se eu chegar, fazer uma terapia com você, dar um atendimento para você, e eu tiver mal, energeticamente eu vou arrebentar você, eu não vou te curar. Não tem o que fazer, né? Em vez de ajudar, atrapalha, né? Então, mas aí... Você vai falar, puta, sentei na frente do André, né? E saí pior do que quando eu cheguei. Mas lógico, o cara estava em um caso... O André, tem muito daquela conceito da roda da vida, né? Que a vida é em dimensões, né? E se a gente não estiver bem nas dimensões da roda ali, quer dizer, espiritual, financeiro, pessoal, afetivo, profissional, né? E aí tem rodas imensas, né? Mas, assim, eu percebo isso, até porque a gente já viveu um pouco, né? já não é tão jovem, né? Mas já não é tão jovem. Não é isso? Mas a gente percebe, assim, que é um fluxo, né? Que se não tiver um alinhamento entre ali as partes mais elementares da vida, né? Mais essenciais, né? Não houver um equilíbrio, né? Entre esses fatores, o desequilíbrio é inerente, né? A gente tende ao desequilíbrio, né? Tende, né? Agora, dependendo do conjunto de crenças, de um limão você faz uma limonada, né? Exemplo é você. Não é isso? Mesmo em situações difíceis, você aproveita para fazer situações melhores, né? Então, aí onde entra toda essa nossa discussão e a importância aí do seu trabalho terapêutico, né? Eu tenho visto, às vezes o pessoal fala assim, professor, mas você vai parar onde, né? Eu falei, eu não sei onde eu vou parar, né? Mas eu tenho um trabalho, uma missão a ser feita, um propósito, e eu venho seguindo o meu propósito, né? E eu vou onde o meu propósito me levar, não é isso? E pode ser o infinito e além, né?
Exato. Não é isso? Porque assim, quando foi te dado, quando você viu assim, como que eu posso ser diferente de tudo que está sendo feito? Você criou a rádio e você criou o canal no YouTube. Você foi Sim, diferente. Quer fica dizer, então você diferente. recebeu o limão e falou: esse limão tá azedo, como que eu coloco açúcar nele e faço alguma coisa? Não é Não isso? é? Então, Ué. assim, o que que eu vejo, né, nesse campo do altruísmo, né, e dessa coisa da consciência coletiva, né? Às vezes as pessoas perguntavam para mim, mas assim, por que que você dá aula, né? Por que que você trabalha com aulas, né? Eu falo, olha, eu quero passar minha experiência para outras pessoas, né? Eu até ganho por isso, né? No Brasil não se paga muito, mas eu até ganho por isso, né? Mas meu principal objetivo é levar informação, levar conhecimento, né? E depois dos livros que eu Ah, escrevi, que já são 3, né? Eu nunca vendi um livro. O meu livro eu sempre presenteei, né? Porque o que que eu percebi, assim, que quanto mais eu presenteava, mais, mais coisas boas, mais presentes eu recebia. o universo te dava, né? Então, assim, são situações que nos levam a crer num caminho mais amplo, né? Num caminho mais leve, né? Mais interessante para que o ser humano ele consiga evoluir ainda em vida, né? Não é isso? Ainda em vida. Exato. Eu Porque tenho. a É sociedade ela interessante tende a nessa não linha que você. a sociedade tende a aprender o ser humano sob condições limitadas, né? Na verdade, não. A gente tem que chegar, talvez, tão bom quanto a gente nasceu, né? Não é isso? Perfeito. E ainda assim, nessa linha que você está falando, é muito importante que tenha um guru, né, um mestre que eu sigo, se você não conhece, indico até para vê-lo, chama Hélio Couto, você já deve ter ouvido falar dele. Sim, E ele fala, numa das falas dele, ele fala: você nunca vai conseguir vencer o todo em generosidade. Então, se você der 10, ele vai te devolver 40 de volta. Se você der 40, ele vai te devolver 300. Por isso que você fala, eu dou o meu livro e a coisa retorna muito mais, eu dou de novo, retorna, porque o todo, o Criador, o Maomé, Jeová, Deus, o nome que você quiser dar, ele nunca é, vai se vencer por generosidade. sem Entendeu? dúvida. Isso é o verdadeiro altruísmo. Só que É, quando você deu, você enxergou o benefício daquilo, enxergou a quantidade de pessoas que você pode ajudar, ele enxergou da mesma forma e te retribuiu. E você estava bem quando estava fazendo aquilo. sem dúvida, André. André, assim, ó, Né? uma coisa que eu... a gente vai convidar você aqui outras vezes, né? O canal está aberto, né? Será um prazer. Eu até acho assim, eu tenho convidado alguns entrevistados, né? A gente está montando a programação da rádio, né? Então já temos aí o programa Arte em Foco, que é aos sábados, né? Temos o programa Café com Prof, comigo às sextas. Já temos o programa Propósito de Crescimento, que é todas as terças, né? Então, assim, quem sabe no futuro aí você queira contribuir aí com uma regularidade, né? De informações, de dicas, né? Então fica em aberto, né? Para você aí tá aberto o canal aí para você poder utilizar, né? Porque o nosso grande propósito é esse, né? A gente levar informação qualificada, ajudar as pessoas, contribuir para uma reflexão, né? E fazer com que a gente tenha uma humanidade melhor, né? Esse acho que é o grande passo aí que a gente busca atingir, né? André, eu queria deixar Sim. esses 2 minutos finais para você fazer as suas considerações, né? Você autorizando, nós vamos deixar o seu telefone de contato para as pessoas que tenham interesse, né? Autorizado. Porque às vezes assim a pessoa assiste, mas ela quer saber mais, ela quer, é, ela se identificou com alguma fala nossa, né? Ela precisa talvez de ajuda para Sim, passar por esses processos, né? Então, você sim. autorizando, a gente deixa aí o seu contato, o seu canal o seu site, enfim, o que você tiver aí. Até esses links Ok. dos filmes, se você me passar, eu disponibilizo também tanto na rádio quanto no YouTube, né? Que é uma forma também das pessoas Perfeito. já irem direto no assunto, né? Mas, André, Com a fala é certeza. sua, a palavra é sua.
Fique à vontade. Obrigado. De fato, será um prazer poder estar junto com você aí numa possível jornada. Eu entendo que no universo nada acontece por acaso, então se essa oportunidade foi dada é porque realmente, né, a egrégora coletiva quer que isso aconteça, e a gente sabe que nós vamos alcançar um número de pessoas necessária para a evolução daqueles que se conectarem com a gente. E aí, quem quiser me encontrar, além do telefone que nós vamos dar, eu já posso dar aqui no ar também com você? Pode, André. Então, quem quiser falar comigo diretamente é o 199-9772-2556, né? Meu telefone direto. Se a gente não conseguir atender na hora, porque a agenda, graças a Deus, anda cheia, a gente retorna, pode ficar à vontade, mas o objetivo principal é o quê? É tratar a pessoa no propósito consciencial. Então, tem lá o Instagram, como André Oliveira Mestre, tem o Facebook, André Oliveira, e em breve nós vamos ter também, já está, inclusive, já em fase bem adiantada, o canal no YouTube para começar a postar vídeos para pessoas começarem a se refletirem, né, a autorreflexão. E em cima disso, o que eu tenho visto é o seguinte, as pessoas andam muito tristes ultimamente. Então, o meu trabalho específico em cima disso, do depressivo, da pessoa que está tendo dificuldades, não só na questão emocional, como na questão financeira, como muitas dores. Nós temos um grupo de WhatsApp, no qual todos os dias, às 11h11 da manhã, todos que estão no grupo recebem oração de Reiki para a cura de doenças. Olha que legal. Todos os dias entram pessoas nesse grupo. E é gratuito isso. Que bom. Entendeu? Né? Então, assim, e aí eu pergunto para a espiritualidade, o que mais é possível que eu possa fazer para o próximo para que ele expanda e entenda que se ele estiver bem, ele vai emanar uma energia melhor ainda e vai fazer o próximo bem e vai trazer outro e vai falar, entre em contato com a rádio, entre em contato com a André, entre em contato com a Adeildo, quer dizer, e isso vai movimentando para as pessoas ficarem melhor, entendeu? Então, esse é o verdadeiro objetivo. Como nós podemos estar junto ao próximo, usar a terapia necessária para cada caso, seja presencial ou à distância, a gente consegue fazer isso, não tem problema algum. Hoje, infelizmente, a maioria dos atendimentos estão online, mas eu tenho diversos atendimentos à distância que a pessoa chega e fala, cara, eu cheguei de um jeito e estou saindo de outro, que incrível. Eu saí muito melhor do que eu cheguei, né? Isso é muito gratificante para a gente, entendeu? Então tá aí, a ideia é conseguirmos contribuir mesmo. Agradeço aí muito, imensamente a participação. Quero poder voltar a receber o convite para novas oportunidades e meu imenso amor e carinho por todos vocês. Gratidão, André, gratidão. Né? Mas o que eu vou te falar, assim, nós estamos trabalhando para a virada do ano aí, a gente ter a TV na web, né? Porque como já tem o canal, tem os meios, né? E a gente entrar simultâneo aí nas redes sociais, né? Vai ajudar muito aí a operação, né? E assim, o que eu falo para você, tudo que você produzir para o YouTube, né? Pode ser utilizado no nosso canal aqui da rádio, né? Você não precisa produzir duas coisas, né? A gente só personaliza aí a entrada, vamos dizer assim, põe uma entrada personalizada, né? Mas, assim, o conteúdo que você falar para o seu canal vai ser usado na rádio, né? De forma também a dar voz aí ao seu trabalho, né? Então, assim, André, eu queria, assim, em nome da rádio, dos ouvintes, agradecer imensamente aí, né, a sua participação, te desejar muito mais sucesso do que você já tem hoje, né? E, assim, deixar para os nossos ouvintes aí essa oportunidade de fazer contato contigo, né? Assistir aí as suas dicas, né? Ouvir esse programa várias vezes, né? Nós temos aí alguns programas que já têm quase 200 visualizações, né? Então, as pessoas gostaram, elas vão ouvindo, tentando aí, às vezes, captar alguma coisa que lhes falta ou que precisa ser agregado, acrescentado, né? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, né? Agradecer também a Regina por ter indicado a sua pessoa, né? E em breve ela também estará aqui falando do projeto dela, do livro, né? E, assim, a nossa ideia é fomentar a cultura, né? A educação e o entretenimento, né?
Então, André, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço virtual, levaram... já que a gente não pode dar um abraço real, né? E o infinito e o além, né? O infinito é o além. Vamos levar o bem sem olhar a quem, né? É isso aí. Um grande abraço, André. Até a próxima. Obrigado. Tchau.